Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o último livro da série Os Mistérios de Wall Street, da Lisa Kleypas, que é Prometida por um Dia. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenha, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, Prometida por um Dia, e eu tava muito ansiosa para ler, porque a história do protagonista começa no livro 2. Lá no livro 2 a gente conhece o Nick Gentry. Nick Gentry é um dos maiores bandidos ali de Londres. Ele é temido e amado por todos. Por quê? Bom, se Ross e a Wall Street toda considera Nick um bandido, uma pessoa fora da lei ali, que comete vários crimes, inclusive ele prende bandidos, mas algumas vezes ele coloca prova no local onde o bandido tá para que ele se livre daquela pessoa. Às vezes essa pessoa é alguém que ele tem como inimigo e ele acaba prejudicando fazendo isso, né? Fora outras coisas que o Nick faz que é ilegal e que o Sir Ross, né, que é o chefe ali da Wall Street, o magistrado ali da Wall Street, é louco pra colocar as mãos nele, né, e coloca ele atrás das grades. E é claro que nessa época também a pessoa podia ser condenada à forca dependendo do crime que tinha cometido. Então, esse era o caso do Nick Gentry. Eu não sei se eu estou chamando o nome corretamente, como sempre. Acontece aqui, no finalzinho do segundo livro, o Nick, ele recebe uma nova chance. O Sir Ross acaba dando a ele a oportunidade de viver ou morrer. Como assim? Se ele aceitar a proposta de Sir Ross ali, ele vai viver. Se ele não aceitar, o Sir Ross vai colocar ele atrás das grades e, consequentemente, ele vai ser condenado à forca. Óbvio que Nick, como a pessoa esperta que é, vai o quê? Vai querer viver e vai aceitar a proposta de Sir Ross ali, ver o que é que ele tem para oferecer. A proposta é o seguinte: Nick vai deixar de ser um bandido ali e vai assumir um cargo na Wall Street. Vai ser um dos detetives da Wall Street. Só que, como eu falei para vocês lá no início, o Nick, ele também era considerado um herói. Ele era o herói ali da população, porque ele resolvia crimes do povo ali, que era roubado, que tinha algum problema ali, alguma briga, alguma coisa. O Nick sempre era chamado ali para resolver esses problemas, então ele era também um benfeitor da comunidade ali. Apesar de ser um criminoso, o Nick fazia tudo para continuar ali nas boas graças do público. E isso também gera essa confusão lá no segundo livro, porque tem um momento que Sir Ross prende o Nick e o povo se rebela contra isso, vai defender o Nick ali. E aí é uma história que me deixou muito curiosa para saber o que tinha acontecido com o Nick, qual era o passado de Nick, por que que ele entrou no mundo do crime, e é nesse livro aqui que a gente entende por que que tudo aconteceu da forma como aconteceu. Mas lá no livro 2 a gente já tem um início ali, porque, alerta de spoiler do livro 2, né, que o Nick é irmão da Sofia, né, a protagonista lá do livro. É por isso que o Sir Ross resolve ajudar o Nick, né, porque é cunhado dele, o Sir Ross tá casado com a Sofia. Bom, nesse livro aqui a gente vai acompanhar agora, depois de algum tempo, já, se não me engano, passa 3 anos do segundo livro, né? E o Nick, ele já tá ali como um dos melhores detetives da Wall Street. Do mesmo jeito que ele era bom em pegar bandido, entre aspas, porque ele pegava, mais meio que a intenção dele era ganhar alguma coisa em troca, era se promover de alguma forma ou se livrar de um inimigo, né? E do mesma forma que ele era bom em pegar esses bandidos, ele também se torna um excelente detetive, aliás, um dos melhores da Wall Street, né? Já que agora a gente tem o Sir Ross aposentado e o Morgan também é aposentado do cargo de detetive, mas no cargo de magistrado. O Morgan, agora que é o protagonista do primeiro livro, ele ficou no lugar do Sir Ross, que resolveu se aposentar para cuidar da família, que agora ele é casado e tem filhos e tudo mais. Nick, ele é contratado por um lord, né, um conde, se não me engano é Lord Rednall, não sei se eu estou chamando o nome corretamente, para procurar a sua esposa, ou melhor, sua noiva fugitiva. Essa jovem noiva, ela tá desaparecida há algum tempo e ninguém conseguiu colocar as mãos nela. Ela tá fugindo desse casamento, mas a família foi quem arranjou esse casamento para ela. E detalhe, ela tá prometida para este homem desde que ela nasceu. E este homem, ela não é de uma família de nobres, né? Então ela não faz parte ali da nobreza, da aristocracia. Esse lord, ele pagou todos os estudos dela para que ela se tornasse uma dama, para quando ele se casasse com ela. E aí a pergunta que fica é por que ela tá fugindo dele, né? Tem algum motivo ali para ela tá fugindo dele? Além de ele ser muito mais velho do
que ela, né? Porque já era um grande motivo para ela fugir de um casamento assim, um casamento arranjado e um casamento com um homem muito mais velho do que ela, já que quando ele propôs ali esse acordo com a família dela, ainda era uma criança e ele já era um homem adulto, né? Agora ela já é uma jovem pronta para casar e com certeza ele deve ser bem velho mesmo. Nick recebe essa proposta, ele aceita porque a quantia é muito boa, que é outra coisa que os detetives da Wall Street faz é receber casos por fora ali da Wall Street, e ele vai atrás dessa moça. E Nick, ele é famoso por sempre conseguir resolver os maiores casos ali de Londres. Então já com a certeza que ele vai achar a jovem. E é isso que acontece. O início do livro é exatamente isso, o Nick encontrando com essa jovem, né, que é a Charlotte. Charlotte, ela está nada mais, nada menos do que na casa de Lord Westcliff. Sim, Marcos aparece aqui mais uma vez. Gente, Lisa Capes ama os personagens da série As Quatro Estações do Amor, porque em vários outros livros eles aparecem. E aqui, o Westcliff, né, que é o Marcos, ele ainda é solteiro. E a Charlotte, ela tá trabalhando na casa de Lord Westcliff como a dama de companhia da mãe dele, né, da condessa viúva ali. Ninguém sabe do passado da Charlotte ali, e ela tá conseguindo manter esse segredo, até porque ela tá no campo, né, longe da cidade grande, que é onde estão procurando por ela. Nick acaba conseguindo ser convidado para a casa de Lord Westcliff, né, que são os convites, assim, pouquíssimos, pouca gente consegue a honra de ser convidado para os eventos ali da casa dele, mas ele consegue graças ao seu cunhado, Sim Ross, né, que ajuda ele ali. E Nick não vai como Nick Gentry, Nick vai como o Visconde de Sydney. Calma, guarda essa informação que vai ser preciosa logo logo. Bom, chegando lá, né, ele encontra a Charlotte, e o primeiro encontro deles já desperta uma grande atração em Nick, porque ela tá em cima de um lugar, tipo um penhasco, e ele vai tentar salvar ela com medo dela cair, mas ela não estava correndo risco segundo ela mesma, né? Não precisava ser salva, mas os impulsos dele acabam fazendo que ele segure ela ali e eles se abraçam meio que no momento e ele percebe que ela é tudo que ele precisava, que ela é um pedaço ali que faltava dele. Então ele decide, eu quero esta mulher para mim. Os dois ali começam a se envolver ainda na casa de Lord Westcliff, né? Ela como a dama de companhia da condessa viúva e ele como um visconde, né? Como um dos convidados ali de Lord Westcliff. E aí é que toda a verdade vem à tona, porque Lord Westcliff, esperto, como a gente sabe que Marcos é super esperto, começa a desconfiar das intenções de Nick e a investigar e descobre que esse título de Visconde Sydney não existe mais, ele foi extinto por não ter nenhum herdeiro, né, que possa receber o título e as propriedades. E é aí que Nick revela a verdade, olha, eu não sou o Visconde de Sydney, eu sou um detetive da Wall Street e eu estou atrás de Charlotte. Charlotte é noiva de um lord que me pagou para que eu encontrasse ela, e ela vai comigo, querendo ou não. Lord Westcliff, como bom cavalheiro que é, logo se oferece para se casar com a Charlotte, né, para proteger ela desse Lord, porque ela tem muito medo dele. Nick recusa, né, diz que precisa conversar com ela primeiro, que depois eles resolvem isso, mas que ele tem uma proposta melhor para oferecer para Charlotte. A proposta é o seguinte, ou ela se casa com ele, ou ele devolve ela pro seu noivo. É claro que ela vai escolher, né, casar com o Nick, até porque o Nick, ela já conhece, ela já descobriu que ele tem um passado, né, porque Lord Westcliff fez toda uma pesquisa e descobriu que ele, na verdade, já tinha sido preso. Ela sente uma grande atração por ele e ela sabe que ele também sente uma grande atração por ela. Então, ela vê também ali que ele sente mais do que isso. Ela quer ver o que é que ele sente realmente por ela ali. E uma boa forma de descobrir é casando com ele. Outra coisa também que Charlotte pensa é que se tem uma pessoa que pode proteger ela do seu noivo, é ele, né? Por ele ser forte, por ele ser um detetive e por ele estar acostumado a lidar com pessoas perigosas, né? E ainda ter sido que uma pessoa que frequentou o submundo de Londres. Os dois voltam para a cidade, para Londres, para acelerar ali o processo de casamento e Nick vai enfrentar o ex-noivo agora, né, de Charlotte, né, manda ele ficar longe dela e dizer que ela escolheu casar com ele. Aí, minha gente, quando os dois se casam, é que a gente vai conhecendo aos poucos o Nick. Ele é muito fechado, é uma pessoa totalmente traumatizada. Ele conta o passado dele pra Charlotte e lá no livro 2 ele conta um pouco do que aconteceu pra irmã dele, a Sophie, só que o que ele conta pra Charlotte não chega nem perto de tudo o que ele contou pra Sophie. Então, os traumas dele são muito grandes. E ele também tem medo de amar alguém ali, né, de se apaixonar e de isso tornar ele vulnerável. Então ele se fecha completamente pra Charlotte com medo de se apaixonar por ela, sendo que ele já tá apaixonado. E a Charlotte vai tentando aos poucos ali quebrar as barreiras dele, mostrando que ela é confiável, que ele pode amar ela assim, que ela tá ali com ele independente do que ele tenha feito no passado dele, né, porque é uma coisa que ele tem medo que ela se afaste quando descobrir o passado ali dele, e ela vai provando isso pra ele, que independente do que tenha acontecido, ela ama ele, que ela vai continuar
acabar com ele ali. Para completar a situação de Nick, o Sim Ross decide que ele tem que assumir a verdadeira identidade dele, que é de irmão de Sofia, porque Sofia quer ter o irmão ali por perto, e por eles não terem um parentesco aberto ali para Londres todas saber, eles não podem conviver, né, porque é um homem estranho, perigoso, com uma mulher casada, e a intenção de Sim Ross é ajudar tanto o Nick quanto a Sophie, né, a sua esposa ali. Para vocês entenderem esse detalhe, como ele e a Sophie foram separados, o que aconteceu pro Nick entrar na vida do crime, como que ele conseguiu sobreviver a todos esses anos, né, cometendo crimes, fugindo dos detetives da Wall Street. Aí vocês vão ter que lerem os 2 livros para entender, porque como eu falei, a história dele começa lá no livro 2. Se você ler só isso daqui, você não vai entender. Tem muita coisa ainda, tem muitos mistérios para serem desvendados, e eu me prendi demais nessa história. Gente, eu me viciei. Não conseguia parar de ler, porque eu queria descobrir mais sobre o Nick, eu queria saber como que ia resolver toda a situação ali, né? Porque tem esse mistério do passado dele? Tem, mas não é tão um grande mistério assim, porque a gente meio que já sabia o que tinha acontecido mais ou menos com ele lá no livro 2. Nesse livro só aprofunda mais, a gente vê o tamanho dos traumas que ele tem, né? Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, mas por cima, assim, a gente já vê lá no livro 2. Mas aqui nesse livro a gente conhece o personagem muito bem, a gente vê quem ele realmente é, a gente vê que ele é uma pessoa carinhosa, uma pessoa fofa, romântica, só que ele tem medo de se abrir porque ele já perdeu muita coisa, ele já sofreu muito na vida, e isso assusta ele, né, se abrir novamente ali para novas pessoas, para novos sentimentos, e acabar perdendo essas pessoas. O mesmo acontece com Sim Ross, os dois têm uma amizade ali, gente, que é muito divertida a amizade dos dois, e eu gostei muito de ver isso. Lá no segundo livro, os dois são inimigos, né, e nesse livro, o Sim Ross ajuda bastante o Nick, e se torna ali um amigo próximo, entendeu? Um amigo, uma pessoa em que ele pode confiar. Eu amei demais isso, amei a amizade dos dois, amei o relacionamento familiar ali, né, do Nick com a Sophie, do Nick com o Sim Ross, que agora é cunhado dele, a relação dele, o romance dele com a Charlotte também é muito bom. Eu achei que foi bem desenvolvido, porque apesar de ter sido ali uma paixão à primeira vista, né, o Nick se apaixonou pela Charlotte ali a primeira vez que viu ela, mas os dois vão construindo isso, até porque eles se casam logo no início do livro, e eu amo isso nos livros da Lisa Capes, porque como é romance de época, os protagonistas quase sempre se casam no início do livro, e eles vão construindo o relacionamento e a gente vai vendo isso acontecer. Eu amei demais. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o último livro dessa série. Eu acho que eu não pesquisei, não fui atrás para ver se tinha outros livros, se a Lisa Capes tem a intenção de escrever outro livro dessa trilogia, né, porque na verdade a trilogia são 3 livros, mas eu acho que não, eu acho que esse é o último livro lançado, porque ela tá lançando aí outros livros, já tem até outra série sendo lançada aí, que se não me engano tem 2 livros já novos, que eu ainda não li, tô com vários livros da Lisa Capes aí pra ler, mas eu amo a escrita da autora. Às vezes ela erra um pouquinho, às vezes, mas eu adoro, gente, adoro os livros dela, sempre são livros que me prendem do início ao fim, e a maioria entra pra minha lista de favoritos. E se você gostou dessa resenha, não esqueça de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!